Olá, meu nome é Maria Eduarda Coutinho, sou bolsista PIBIC Ensino Médio, vigência 2019-2020. Meu projeto é sobre caracterização físico-química da Ancorne speciosa Gomes, conhecida popularmente como mangaba. Minha orientadora é a professora Georgiana Eurides e meus co-orientadores são a professora Daniele Cardoso, o professor Bruno Gomes, a professora Ellen Pereira e a professora Flávia Faria. Então, a mangabeira é uma espécie nativa do Brasil, encontrada principalmente no Nordeste. Seu fruto é conhecido como mangaba, palavra proveniente da língua tupi-guarani, que significa coisa boa de comer, devido ao aroma agradável e o sabor adocicado característico da espécie. No Maranhão, existe uma preponderância da espécie na Baixada Oriental, na região de transição da floresta amazônica e cerrado, que seria a região onde está localizado o município de Morros. Então, apesar dela ser originária do bioma da Caatinga, que tem os solos pobres e arenosos, ela é muito encontrada no cerrado brasileiro. Ela se destaca pela geração de renda e como alimento, possuindo um importante papel sociocultural em comunidades tradicionais. Embora com inúmeras potencialidades e valor nutricional notadamente elevado para seus frutos, a espécie ainda é subaproveitada, e o principal fator apontado como causa é a escassez de frutos de estudos sobre a frutífera. Além também da grande importância socioeconômica, uma vez que as famílias sobrevivem como catadores de mangaba, muitas famílias, e dos sérios riscos de extinção à espécie. Então, existem poucos estudos de uma planta com bastante potencial, que é fonte de renda de várias famílias. Então, diante do que foi exposto, os objetivos do trabalho foram: objetivo geral, analisar as propriedades físico-químicas da entrecasca da mangabeira, a Ancorne speciosa Gomes. E os objetivos específicos foram determinar os parâmetros físico-químicos da entrecasca da mangabeira e contribuir para a valorização do saber local sobre o uso das plantas medicinais. Então, da metodologia. A entrecasca foi analisada quanto às variáveis acidez titulável total, acidez total, pH, ácido ascórbico, cinzas, proteínas e sólidos solúveis totais, lipídios, amido, carboidratos, açúcares redutores, amido e minerais. Todos os parâmetros analisados e citados foram determinados seguindo os procedimentos descritos no livro de Métodos do Instituto Adolf Lutz e também seguindo o método AOAC. Então, da análise de acidez titulável total. Então, foi determinada a acidez titulável total pelo método acidimétrico com hidróxido de sódio 0,1 normal, de acordo com as técnicas descritas pelo Instituto Adolf Lutz. A acidez total foi realizada a partir da técnica de titulação de hidróxido de sódio 0,1 normal, utilizando o potenciômetro, de acordo também com as regras do Instituto Adolf Lutz. O pH foi determinado por potenciometria em pHmetro digital, também usando as técnicas descritas pelo Instituto Adolf Lutz. O ácido ascórbico, conhecido como vitamina C, foi determinado pelo método Ballantyne, que é o método que usa a volumetria da oxirredução do ácido ascórbico pelo iodato de potássio, também de acordo com as regras descritas pelo Instituto Adolf Lutz. Na análise de proteínas, foi determinada pelo método que consiste na análise de carbono e hidrogênio. Na análise de cinzas, foram determinadas pela carbonização completa da amostra, com a utilização da mufla a 550 graus por 15 minutos. Também pela metodologia do AOC.
Sólidos solúveis totais foram determinados de acordo com a leitura do refratômetro analógico, seguindo a metodologia do Instituto do Fluxo. Em seguida, os açúcares redutores, que foi realizado pelo método de ácido dicinossalicílico, o DNS, de acordo com as regras do Instituto Adolf Lutz. A fibra bruta foi determinada a partir da digestão ácida de ácido clorídrico e em seguida de hidróxido de sódio, utilizando a metodologia AOC. E o amido, que foi determinado pelo método Filling, utilizando a metodologia do Instituto Adolf Lutz. Então, essa tabela com os resultados encontrados de acordo com as análises feitas. Então, podemos ver que na análise de acidez titulável total, foi encontrada uma média de 2,39,67% de ácido cítrico. Na análise de acidez total, foi encontrado 2,19% de ácido acético. A análise de pH foi encontrado o valor de 3,87. Ácido ascórbico foi encontrado o valor de 50,7076. A análise de cinzas foi encontrada 0,3 mg a 100 gramas. A análise de proteínas, que foi encontrado no valor de 0,51 gramas por 100 gramas. A análise de sólidos solúveis totais foi encontrado o valor de 0,1 graus Brix. A relação STT/SATT foi encontrado o valor de 0,001. A média também de açúcares redutores foi encontrada também esse valor de 0,001. Ocorreu um problema no slide, mas é esse o valor. A porcentagem de fibra bruta foi de 38,015% e de amido foi de 0,1425%. Então, os resultados de análise de acidez titulável total na entrecasca da mangaba, que foi de 2,3967, é um valor um pouco maior em relação da polpa, que foi com valor de 0,89. E mais a acidez da mangaba, ela é superior a 1%, ou seja, ela não é tão ácida em comparação à polpa. Então, o valor de pH encontrado, que foi de 3,87, também é semelhante ao da polpa, que foi de 3,74. E também ele está de acordo com a média, que seria inferior a 4 pH. Então, assim como a polpa, com o valor de 52,36, a entrecasca da mangaba apresentou uma fonte excelente de vitamina C, apresentando o valor de 59,16 por 100 gramas. Então, em relação ao teor de cinzas mostrado na análise, que foi de 0,13%, foi um teor um pouco menor que encontrado na polpa, de 0,62%, e o valor de proteínas também foi um valor menor, um pouco menor. Então, ao analisar os sólidos solúveis totais, ele se apresentou um volume um pouco abaixo, mas as análises também mostrou que a mangaba apresenta características organolépticas possíveis de ser palatáveis, estando na faixa de nem um pouco doce nem ácida. Assim, quando utilizada como chá pela medicina natural, possui um sabor amargo e mais palatável. Então, ela se apresenta de uma certa forma equilibrada. Então, o valor encontrado de fibra bruta foi de 38,015, um valor alto em comparação ao da polpa, que foi de 1,28. E o amido na entrecasca analisado foi de 0,1425 e na polpa um valor acima, que é de 0,58.
Com isso, nós podemos concluir que as características físico-químicas da entrecasca apresentam ótimos valores nutricionais e antioxidantes, com potencial de desenvolvimento e agregação de valor de produtos. Ela se mostra bem equilibrada. Um fato importante também que devemos ressaltar é a contribuição desse trabalho para o meio acadêmico, tendo em conta que existe uma escassez de trabalhos sobre a composição e caracterização da entrecasca da mangaba. E essas são as referências usadas para o trabalho.